Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol e eu sou Michele Carvalho e como mulheres completamente diferentes, estamos aqui hoje, mulher, com um único propósito, que é transformar a tua vida, né? E hoje, para você que já chegou até aqui, já aproveita, curte, que não vai te custar nada, né, mulher? Já comenta, vou assistir ali, hashtag vou assistir até o final e compartilha com o máximo de mulheres para que outras vidas também possam ser alcançadas. Além disso, se tu ainda não é inscrita, te inscreve nesse canal para o YouTube também entender que é um conteúdo relevante e entregar para outras vidas, tá bom? E hoje, né, Tati, sobre o que vai ser o nosso tema, o nosso episódio. Antes de dar sequência, alguns segundos de pausa para que você já se inscreva, curte, comenta e compartilha. Fez isso? Silêncio absoluto. Já fez? Ok, agora a gente sim. dá sequência. Tá aprendendo, a minha dupla tá aprendendo muito rápido, gente. Amiga, então hoje o assunto é uma bênção. É sobre jejum espiritual. Glória a Deus. Que possa atingir em nome de Jesus, né? Muitas vidas, né? É algo transformador. Amiga, então explica para nós o que é jejum para Deus. Jejum para Deus é o ato de nós ficarmos sem comer e sem beber, né? Nos abstendo ali da comida ou da bebida, ou de forma parcial ou de forma total, né? Isso aí. Para que nós venhamos ter mais intimidade, mais relacionamento. Mas como isso, né? E por que isso? Porque quando a gente nos abstém dessas coisas que nos dão prazer, a gente acaba matando a nossa carne. A gente acaba, né? Você já percebeu quando você tá com fome? Mesmo que não seja de forma espiritual, você fica estressada, nervosa, né? Com raiva. Isso acontece por quê? Porque a tua carne, a tua humanidade está dizendo eu preciso comer. Então, quando nós nos abstermos disso para que o nosso espírito se sobressaia, a gente começa a alcançar níveis, né, de relacionamento mais próximos de Deus. Porque a gente está dando espaço para que o nosso espírito, que é o nosso ponto de contato com Deus, esteja mais aguçado, ele esteja mais presente, né? Inclusive, um dos nossos episódios fala sobre corpo, alma e espírito, né? E a importância realmente em alguns determinados momentos, principalmente em momentos em que a gente precisa tomar alguma decisão ou algo grande vai acontecer nas nossas vidas ou que está programado para acontecer. Por exemplo, vou abrir um negócio, quero que tenha prosperidade, um exemplo, né? Vou matar minha carne para que o Espírito, né, o Espírito Santo de Deus venha ministrar o meu coração, né? Direcionar, de forma direcionada, né? E sempre vai ser, as direções sempre serão as respostas através da palavra, né? Exato. Perdão, algo bem importante que precisa ficar muito claro para você é que o jejum ele não é uma moeda de troca. Quando se trata de jejum espiritual, ele nunca vai ser uma moeda de troca. O que isso significa? Eu vou ficar sem comer e sem beber para que Deus me dê tal coisa, para que Deus me fale tal coisa, para que Deus me dê determinada direção. Não, isso não vai acontecer, porque o jejum, ele é para mudar você e não Deus. Então, o jejum ele não funciona como uma moeda de troca. Carnalmente falando, que daí a gente talvez grave um próximo episódio para falar sobre isso, funciona, porque você vai se abster de comida e o teu corpo vai acabar reagindo, né, de forma muito benéfica através disso. Mas quando se trata de jejum espiritual, com Deus não se faz barganha, viu, minha gente? E importante, né, salientar que aquela frase que a gente fala do óbvio precisa ser dito. Exato. Porque daqui a pouco tem mulheres aqui, né, que querem saber um pouquinho mais sobre o jejum espiritual, nunca vivenciaram o jejum tradicional, né? Talvez tenha ali um pouquinho de dificuldade. Mas vamos só pincelar o que é o jejum espiritual e o que é o jejum da carne, né, do deixar de comer. O espiritual, o que tem além é que eu vou estar em oração, fazendo a leitura da palavra, né?
e me abstendo, nesse caso, de comida, né, e só com água. Então, para vocês terem esse entendimento, eu sempre devo estar orando, lendo a palavra, né, e me abstendo da comida. Esse é o jejum espiritual. Se eu simplesmente optar por não comer e somente beber água e não orar, ele é simplesmente um jejum da carne, né? Que aí a gente chama de dieta. Exatamente. Né? Jejum espiritual sem a leitura da palavra e sem oração, nada mais é do que uma dieta, né? Ele não vai te fazer um efeito espiritual. Exatamente. E vocês vão ver que eu tô com a minha colinha aqui, porque a gente quer trazer propriedade bíblica, né? Porque a gente não fala o que a gente não vive. Exato. Em Joel 2,12, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Então, daquilo que eu mencionei anteriormente, né? A importância da oração, da leitura da palavra e do jejum. Caminhando todos juntos, né? Exato. E lembrando que Deus é quem sonda o nosso coração, né? Então, ele vai saber exatamente a intenção do teu coração no momento de iniciar um jejum espiritual, né? A gente pode enganar qualquer pessoa, né, ao nosso redor, enfim, mas a ele que conhece o nosso coração não tem como, né? Então, é muito importante, antes de você dar início num jejum, que você tenha essa consciência, além da leitura da palavra e da oração, que você examine por qual motivo você está jejuando, né? Exatamente. E aqui entra o ponto 2, né? Por que nós devemos jejuar? Então, a Michi já trouxe algumas pinceladas de por que nós devemos jejuar. É para matar a nossa carne, né? Para a gente já estar mais conectada com Deus, mais sensível a Deus, por algum direcionamento, como eu comentei anteriormente. Preciso de uma resposta de Deus, né? Uma resposta de algo específico. Ou realmente, ano passado, por exemplo, eu orei para que Deus pudesse circuncidar o meu coração. Era o tema da igreja, a gente vive muito o tema da igreja, né? E eu queria muito, assim, estar mais sensível ao Espírito, que Deus pudesse ministrar o meu coração de forma diferenciada. Eu sempre ansiei, mesmo antes de conhecer Jesus, por algo sobrenatural. Eu sempre acreditei no mundo espiritual, de uma forma errada lá atrás, mas eu sempre acreditei no sobrenatural. E eu quis viver essa experiência com o Espírito Santo. E só quem jejua sabe, né, o que o jejum é capaz de fazer a nível espiritual. Geralmente, as grandes coisas na nossa vida acontecem através do jejum. Eu não quero simplesmente que essa palavra vá até você, mulher, de uma forma vazia. Que vocês não simplesmente não escutem não só essa gravação de podcast, mas as outras no sentido de colocar em prática. Porque simplesmente receber o conhecimento, receber a informação e não praticar é simplesmente mais um conhecimento na tua vida. E não é sobre isso, é para trazer à existência o que talvez vocês não tenham compreensão, não tenham clareza, não tenham conhecimento, mas que vocês possam vivenciar. Porque o nosso único propósito é transformar vidas, multiplicar mulheres que queiram conhecer mais do Senhor, que assim o Senhor vai ministrar no coração de vocês, vocês vão descobrir qual a identidade de vocês. É isso que a gente quer, que vocês descubram qual a identidade de vocês em Cristo, para que assim Ele possa, talvez até através do jejum, direcionar vocês ao propósito, porque eu vim ao mundo, né? Exato. Para que também você possa viver uma vida de plenitude, de certeza, né? Sem aquele sentimento de tô perdida, não sei para onde vou, não sei o que vou fazer da vida, né? Exatamente. Michi, eu quero que tu compartilhe agora conosco sobre algo que aconteceu lá no ano passado, né? Do cuidado de Deus com as nossas vidas, sobre um local específico, um evento específico em que a gente participou e que foi bênção nas nossas vidas. Amém. Gente, no ano passado a gente fez, né? Falando em jejum, nós fizemos um jejum espiritual de forma intencional com o Senhor. A Tati fez um jejum de 40 dias, né? Onde depois ela pode dar uma pincelada ali se ela chegou nos 40 ou não.
Mas, como ela disse, era para circuncidar o coração, e eu também, nesse anseio por buscar mais de Deus, fiz um jejum, que foi o jejum de Daniel. Então, eu realmente deixei de comer todos os manjares que a gente tem nessa terra, né? E eu permaneci 21 dias, 3 semanas, somente com frutas, legumes e verduras. E água, né? Então, tudo que era natural eu ingeria. Fora isso, eu não comi e nem bebi, né? Então, dentro desse período de jejum, nós recebemos, né, a direção de Deus do podcast em dose dupla. E o mais incrível de tudo isso, a gente foi para um evento chamado Imersão Beauty. Gente, era um evento para empreendedores. Ele é um evento para empreendedores. E assim, lá nós passamos 2 dias numa imersão, né, amiga? Numa imersão que nem nós esperávamos, de autoconhecimento, de conhecimento, de técnicas, de evolução. E naqueles 2 dias, passou o primeiro dia, ok, tudo muito, muito legal. No segundo dia, a gente teve uns atritos no meio-dia ali, porque, poxa, mas é um podcast, ok, é para ser um negócio e tal, porque a ideia do podcast é ele ser uma empresa, né? É realmente ele ter essa estrutura empresarial. E aí não fechavam as informações do que a Tati pensava, do que eu pensava. E naquele momento a gente fez uma oração de forma muito individual. Isso a gente sabe porque depois a gente conversando, né, nos compartilhamos. E eu disse, Deus, não tá fechando. Se esse negócio é de ti, o Senhor precisa trazer clareza e certeza, o Senhor precisa falar conosco. E foi assim, o dia aconteceu e tal, ela na dela, eu na minha, e a gente ali ouvindo as palestras. Não fechando ali não fechando as informações, a gente já não estava mais confortável, vamos dizer assim, humanamente falando. E aí, gente, assim, a última palestra, fechada com chave de ouro, literalmente com chave de ouro. E detalhe, assim. O imersão, o símbolo do imersão é uma chave. Tudo conectado, né? Porque quando as coisas elas vêm de uma direção de Deus, elas são perfeitas. E foi muito incrível, assim, porque a última palestra, né? A gente com dúvidas, porque Deus já tinha nos dado a direção do que era pra gente falar, que era sobre posicionamento, que era sobre, né, intencionalidade, enfim. E a última palestra, a gente lá com aquele coração cheio de dúvidas, o palestrante disse assim, eu nunca vou me esquecer, inclusive eu tenho um áudio gravado com isso. É sobre propósito, intencionalidade, transformação de vida. E ali ele começou a falar outras coisas, né? Ele trouxe a questão da identidade. Ele ministrou sobre Jonas, né? Ele trouxe a palestra meio que num formato assim de ministração, né? E foi algo assim, quando ele começou a falar, o Espírito Santo que existe, que mora hoje dentro do nosso ser, né? Ele testificou nos nossos corações aquilo que nós tínhamos dúvidas. Ou seja, a nossa oração foi de forma particular com Deus e o Senhor respondeu de forma clara, né? E aí, a partir daquele momento, a gente parou, a gente nunca mais teve uma dúvida, mesmo em meio ao caos, em meio a algumas situações de estresse, de desacordo, que como duas pessoas completamente diferentes, né? Hoje a gente entende que existem os desacordos, né? Mesmo nesses momentos, a gente tinha a certeza e a convicção de que o podcast ele veio de uma direção de Deus. E foi no Imersão. Então... E assim, ó, só para compartilhar, né? Nesse momento, nessa última palestra, eu quero mencionar que realmente, assim, o céu veio abaixo, né? E foi algo realmente, assim, a gente ficou muito sensível. Nossa. Foi um chororô, né? Porque todo mundo olhava e a gente só chorava. A resposta estava aí. Então, assim, a gente foi pela fé, exato, mas de forma intencional no evento Imersão Beauty, acreditando que não seria só um evento voltado para a parte da beleza, realmente algo além, né? E a entrega superou as nossas expectativas. Totalmente. E a gente quer, né, que vocês possam vivenciar essa experiência, essa imersão extraordinária. Só para contextualizar, quando a Michi falou dos 21 dias de jejum só com
alimentos aí, legumes, frutas e verduras, quando ela falou sem beber, é sem beber álcool, sem beber, ela bebeu água, tá? Somente água, Somente não tinha água. café, chá só se fosse totalmente natural. Isso. Então, voltando, né, retomando, para quem quer descobrir, né, quer viver uma imersão nesse ano de 2024, é a oportunidade de vocês. Dia 24 e 25 de novembro, o novo Imersão Beauty, né, 2024, voltado para todos os segmentos, todas as áreas aí de empreendedores e empreendedoras. É o momento de vocês participarem desse evento, né, Michi? Isso aí. Para quem tiver interesse, comenta aqui, vai ter toda a descrição de como vai ser o evento, os detalhes do evento vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês comentem assim, hashtag Imersão Beauty 2024, que a equipe do Imersão vai entrar em contato com vocês. E já compartilhando que eles são o nosso patrocinador, né? Acreditaram no nosso propósito, no nosso projeto, que futuramente será um negócio, em nome de Jesus. Amém. Né? E são nossos patrocinadores oficiais. É verdade. Então, mulher não perde essa oportunidade, né? Homem talvez possa estar nos assistindo também, porque realmente, como a Tati mencionou, é para todos os segmentos, e a gente foi com um segmento de podcast, né, minha gente? Voltado para a área de transformação totalmente cristão. Então, assim, transformou as nossas vidas. E hoje, se nós estamos aqui, é porque foi realmente um instrumento de Deus para as nossas vidas, e nós temos certeza que para a tua também vai ser. Área técnica, comportamental e espiritual são os três pilares do Imersão desse ano, que vai ser completamente diferente, mas mais bênção que os outros anos. Expectativas foram criadas. Michi, conta para nós qual foi o primeiro jejum da Bíblia. O primeiro jejum da Bíblia foi o jejum de Moisés, quando ele recebeu, né, as tábuas dos 10 mandamentos para escrever as leis, né? Ele fez um jejum de 40 dias sem comer e sem beber. Porém, entretanto, todavia, ele foi totalmente sustentado pela glória de Deus. Porque, humanamente falando, a gente não tem como hoje fazer um jejum desses, né? E a gente nem aconselha, tá? Exato. De 40 dias sem comer e sem beber. Primeiro que no terceiro dia teu corpo vai entrar em colapso, né? Por conta da desidratação, exato. Né? Então, ele realmente foi algo muito vindo da parte de Deus. Você vai poder olhar isso, né, lá na Bíblia. E então foi direcionado, ele foi sustentado pela glória de Deus, né? Esse foi o primeiro jejum do nosso livro de manual e instruções aí. Exatamente, por isso dos nossos mandamentos. Exato. Imprevistos acontecem. Mulheres TIP que estão aqui nos acompanhando. Então, esse jejum, se acaso por algum momento da vida de vocês optarem de fazer um jejum sem a água, sem o líquido, procurem orientação de uma nutricionista e uma orientação médica. A gente não indica porque realmente é bastante perigoso, né? Exato. E agora a gente vai falar de jejum com propósito, né? Com propósito, ou tem gente que chama voto, né? Tem inúmeras situações na Bíblia que tratam esse assunto, e depois a gente vai trazer a existência, né? Mas o que eu quero trazer é alguns exemplos, né, de possibilidades de voto. O que é o voto? Tu vai abrir mão de algo que para ti faz sentido, que para ti é difícil, mas todos esses exemplos que a gente está trazendo para vocês é a leitura da palavra, oração e daí o jejum ou voto, tá? Exato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por determinado tempo da minha vida, por exemplo, 1, 2, 3 meses, eu vou ficar sem tomar café. Por exemplo, para mim é algo super difícil. Ou eu vou ficar sem comer doce. Ou, sei lá, não vou me maquiar por 1 mês, né? E vou estar em oração. Que seja algo que mate a sua carne de alguma forma. Porque jejum espiritual é só aquele que a gente não consome comida e só consome água, né? Existem 2 tipos, na verdade. Exato. E o voto, então,
sim, você vai se alimentar, vai tomar líquido, né? Porém, tu vai abrir mão de algo que é importante e que é relevante para ti. É isso aí. Quer trazer mais algum exemplo, Micho? Eu acho que... Não, acredito que tu explicou bem, é bem isso mesmo. Uhum. Porque às vezes a gente confunde, né? Eu vou fazer um jejum de redes sociais. Não, você vai fazer um voto. Jejum é sem água e sem comida, né? É se abster da nossa necessidade essencial para viver. Então, foi exatamente isso que a Tati trouxe, né? A gente tem que ter esse cuidado para não confundir. Então, se hoje você está aí, né, fazendo um jejum de doce, não é um jejum, é um voto. Né? É um jejum. Uhum. Daqui a pouco, se você emendar isso, é que não tem nem como, né? Se você emenda com jejum, você vai deixar de comer de qualquer Exato. forma. Se vocês tiverem dúvidas, porque é um assunto bem amplo, a gente está tentando trazer um resumo, né? Porque a gente pode trazer inúmeras abordagens, né? Então, um resumo, se vocês quiserem saber algo específico, comenta aqui no vídeo, né? Que a gente pode trazer em outro momento, em outros vídeos, né? Até mais clareza. A gente está tentando, né? Trazer clareza, justamente a gente tá visualizando aqui para não esquecer nada. Michi, conta para nós um pouquinho se a gente pode compartilhar com as pessoas quando a gente está jejuando, né? Por exemplo, eu, Tati, estou jejuando por alguma coisa específica e vou lá, Michi, tenho que te contar. Estou jejuando por isso, isso e aquilo, estou pedindo orientação pro Senhor. Amém. Não, né, minha gente? Porque não existe, não faz sentido você ficar falando para as pessoas que você está jejuando, até porque é algo entre você e Deus, é para que você desenvolva um relacionamento, uma intimidade, uma sensibilidade em Cristo. Nós temos até uma passagem, né, que Jesus explica isso. Eu vou pedir até para a Tati mencionar aqui para nós, porque é uma passagem onde os fariseus na época de Jesus, né, e creio que até hoje, Jesus menciona que eles faziam jejum 2 vezes por semana. Só que como é que era o jejum que eles faziam? Eles ficavam com a cara abatida nas esquinas, mostrando para todo mundo que naquele momento eles estavam jejuando. Ou seja, qual o intuito da pessoa saber, das pessoas verem que você está se sacrificando para ter mais intimidade com Deus, né? Inclusive, é para sua glória enquanto pessoa ou é para honra e glória do Senhor? Exato. Então reflita sobre isso. Se em algum momento você fez dessa forma, talvez porque você não tinha o entendimento, né? Amém. Até aqui, ok, mas agora você está sabendo da forma correta, né? Então, a nossa carne, ela é morta para que o nome do Senhor seja glorificado e não o seu nome. Exato, mas você também precisa tomar um cuidado, por exemplo, assim, que nem quando a gente fez, né, a situação ali do nosso jejum, que a Tati ficou um período muito maior, nós trabalhávamos juntas, a gente almoçava juntas todos os dias, então houve um momento em que ela precisou expor isso, mas ela expôs e pronto, ela só disse, olha, eu não vou estar fazendo tal coisa porque eu estou em consagração, né, em jejum e amém. Mas eu não entrei em detalhes, a gente não entra em detalhes. E amém, né? Você não precisa ficar explicando, justificando o que é, porque qual motivo você está fazendo e tudo mais. Vai ter situações que você vai precisar verbalizar, olha, estou em jejum, ponto. E é isso, mas esse negócio de ficar falando, de ficar e é uma decisão de tu daqui a pouco entrar nos detalhes ou não. A gente sugere para que isso não seja feito, porque daí a glória vai ser tua, né? E a glória tem que ser do Senhor. Exatamente. E o versículo bíblico é Mateus 6, do 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça que os outros não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui também. Posso? Pode. Uhum. Aqui também ele vai falar sobre essa questão, eu ia mencionar, né? Da gente falar com o nosso pai que nos vê em secreto. E é sobre isso, né? Porque é sobre a glória de Deus, é o que é para ele. Então, que a gente possa, quando estiver jejuando, não demonstrar no nosso rosto físico, porque
Porque às vezes a gente tá com fome, né, gente? Eu vou falar pra vocês que os primeiros dias, e a Tati tá aqui, é melhor do que eu ainda pra explicar que os primeiros dias, imagina você sem comer 6 horas. Imaginou? Agora imagina mais 6. E esses 6 você vai postergando aí por alguns dias. Gente, os primeiros dias é assim, ó, a gente tem vontade de bater nas pessoas, bater com a cabeça delas na parede. E geralmente tudo vai acontecer nesses dias. Eu acho que a gente também pode mencionar. Exato. Tudo de mais difícil vai acontecer nesses dias. E falando a nível de corpo, né? Principalmente ali as primeiras horas, quem não está habituado a fazer, e não tomem a decisão de fazer algo muito louco que daqui a pouco tu não possa cumprir, que seja algo que tu possa cumprir. Se tu consegue ficar 6, não consegue ficar 6, 8 horas sem comer, que tu possa ficar 6, depois estender para 8 e assim sucessivamente, e que seja uma construção, né? Que é bem, bem importante. Então, vão ter, eu falo por mim, né? Dores de cabeça, às vezes tu vai ter náusea, né? Vai se sentir fraco, mas tu tá matando a tua carne. Em algum momento isso vai cessar, né? Ali as primeiras horas são mais difíceis, daqui a pouco o primeiro dia, segundo dia, né? Depende de cada um, mas dores de cabeça, náusea, fraqueza, isso acontece, né? Sim, não é constante. Exato. E eu acredito que seja até interessante a gente já trazer para vocês que a gente vai falar, acho que a gente pode mencionar talvez já o período da questão do jejum, assim, Pode ser. porque o que acontece? Tá, mas como que eu jejuo então? Como é que eu escolho a quantidade de tempo, né, de horas, quanto tempo eu devo ficar? Não, a Bíblia não menciona um tempo específico, meio que condicionando uma obrigatoriedade, né? A gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, o jejum de Esther, que foi durante 3 dias. A gente tem o jejum que foi feito por conta da questão da expiação, que foi de 1 dia. A gente tem o jejum de Jesus, né? 40 dias, de Daniel ali, de 21 dias. Então a gente tem alguns tipos de jejum, com algumas situações específicas, que eles mencionam o tempo, mas não existe um tempo de regra, como regra, né? Tem que ser tanto tempo. Nós que estamos já comendo comida sólida, né? Que a gente já está na jornada, já conhecemos, já sabemos como funciona, é assim, o mínimo do mínimo do mínimo 6 horas, né? Porque menos do que isso meio que não faz sentido, né? Você ficar Exatamente. ali, sei lá, 3 horas sem E é um tempo, comer. de certa forma, para um sofrimento do corpo, né? E 6 horas a gente sabe que qualquer um consegue fazer, né? E a importância também de preparar o seu corpo para entrar no jejum. A gente vai trazer, né, se vocês entenderem que for necessário, a gente traz um outro episódio com mais detalhes, mas assim, não tem como você se encher de comida antes de entrar em jejum, antes de se abster de comida, sabe? E bebida, porque o teu corpo ele vai sofrer muito mais. Então, o correto é você ter uma preparação, já fazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mostrando para o teu corpo que algo vai existir ali de mudança, para você não simplesmente comer 2x, né? Agora eu vou entrar em jejum. Se tu acha que o teu corpo vai aguentar um dia depois de comer 2x, ele não vai. Ele não vai pedir socorro, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também a questão desses exemplos bíblicos, né? De 1, 3, 21 e 40 dias, né? Que a Michi mencionou, para se vocês quiserem buscar referência, vocês têm a referência ali na descrição, fica mais fácil, né? E a gente não pode esquecer que a gente está falando, então, de jejum, de matar a nossa carne. Nós somos o que, Michi? O templo do Espírito Santo, né, gente? Vamos exemplificar o que seria esse templo a nível do dia a dia, da nossa vida, né? Vamos pensar que a gente é um prédio, né? O prédio precisa estar como? Limpo, organizado, né? Tudo em dia ali pro prédio poder atender as nossas necessidades daqui a pouco para alocar ali um empreendimento. Você que é empreendedor, o que quer empreender, né? Que quer empreender, então vai querer deixar esse ambiente propício para que as pessoas
venham até o teu prédio, até o teu estabelecimento, né? E se sintam acolhidas, se sintam bem recepcionadas ali. A mesma coisa é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita em lugares limpos, organizados, né? Cheirosos. É ali que o Espírito Santo quer ficar. Então, para você que busca, né, que está finalizando ali uma obra, que precisa deixar a tua obra em dia, a gente já tem uma dica muito especial, que é a completa limpeza profissional. Ela trabalha com toda essa parte de fim de obra, essa limpeza pesada, né? Então, se você precisar de algum tipo de serviço, a Completa é o serviço especializada dentro dessa área, né, Michi? E além disso, ela trabalha com profissionais em excelência, né? Profissionais qualificados, né? Que conhecem do negócio, que têm experiência ali há mais de 10 anos. Pessoas que trabalham também com a questão de trabalho em altura, então para quem necessita ali o trabalho em altura também, eles podem estar auxiliando, serviços de banco, tudo isso de forma terceirizada, né? Então a Completa é um excelente local, um excelente empreendimento que pode estar auxiliando aí vocês. E Exato. Tem novidade, né, Michi? Tem novidade. E eles também atendem a parte tanto a parte predial quanto residencial, tá, gente? Exatamente. E assim, ó, eu ouvi falar, né? Que tem loja física para quem gosta de produto de limpeza. Exatamente, tem novidade por aí. A Completa vai inaugurar a sua loja dia 4 e 5 de outubro. Então, assim, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Completa limpeza profissional, na descrição do vídeo tem maiores detalhes. Vão saber certinho as informações da inauguração da loja, como que vai ser, como que vai funcionar. A Renata vai estar auxiliando vocês, né, passando maiores detalhes. Então, para que a gente entenda que vocês estão interessados em maiores informações, coloca aqui no comentário, hashtag Completa Limpeza Profissional, que a equipe, né, da Completa vai entrar em contato com vocês para passar todas as informações e tirar todas as dúvidas, né, Michi? Muito bem, isso aí. Eu já vou garantir meus produtos de limpeza, né, gente? E são produtos profissionais e também a nível residencial, né? Cheiroso. Michi, agora a gente vai falar um pouquinho sobre 2 tipos de jejum, que é o jejum parcial e o jejum total. Traz um pouquinho a existência, o que significa cada um deles. Tá. O jejum parcial, então, a gente tem como um exemplo o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel ali. E também, hoje a gente não tem uma clareza de que Jesus não bebeu água, né? A Bíblia nos menciona que ele teve fome. Então a gente tem também o entendimento que o jejum de Jesus, né, ele pode ter sido um jejum parcial, mas isso não é algo claro, né? Uhum. O jejum total, ele vai ser um jejum como o jejum de Esther, quando ela jejuou 3 dias, né, totalmente sem água e sem comida, em favor do povo, né? Naquela época, a rainha Esther. Então, lá no livro de Esther, no nosso manual, na nossa Bíblia, tem a história muito, muito, muito edificante, assim, para ti, principalmente mulher, né? A gente te orienta a conhecer e a ler se você não conhece. Então, o jejum de Esther foi um exemplo de jejum total, né? E a gente encerra o episódio, né? E pede para que vocês possam comentar aqui se no próximo episódio vocês têm interesse em que a gente grave um episódio falando sobre o jejum espiritual com testemunhos nossos do que a gente vivenciou de jejum espiritual e também como funciona o jejum da carne, né? Testemunhos assim que eu vivenciei, que eu já tive experiência sobre o jejum intermitente, sobre o jejum prolongado, é algo que eu acredito, é algo que pode também edificar a vida de vocês. Então comentem aqui se vocês têm interesse em saber mais sobre esse conteúdo. Ficamos por aqui, né, Michi? Ficamos por aqui. Espero, né, que tenha edificado a tua vida, mulher. Se fez sentido para ti, a gente vai pedir novamente para que vocês possam curtir, comentar e compartilhar com o maior número de mulheres possíveis para que mais vidas sejam alcançadas. Amém! Fique com Deus.